Olá, seja muito bem-vindo. O convidado para a nossa conversa hoje é o jovem empresário Mittermaier Alves Terra Júnior, o Juninho do Mittermaier, que é um dos atuais diretores do Grupo 4i, esse grupo que é o guarda-chuva das empresas ideal em Piuí, combustíveis, autopeças, pneus e fazendas. Um grupo com 60 anos de presença muito ativa em Piuí e na região. E o Juninho está aqui para ajudar a gente a relembrar a figura de seu pai, Mittermaier Alves Terra, um dos fundadores do grupo. Um piauiense muito lutador, muito estimado, que morreu em 2021 aos 83 anos. Ou seja, Mittermaier estaria completando 87 anos agora em julho. Portanto, era tão piauiense que nasceu no mês do aniversário de Piuí, mês de julho. E olha só, quem trabalha pelas causas comunitárias em Piuí sabe que aqui existe sempre um grupo de piuienses disponíveis, prontos a dizer presente para o que der e vier, se for em benefício da cidade. E Mittermaier Terra era um desses piuienses infalíveis quando Piuí chamava. E durante seus 83 anos de vida, Piuí precisou dele muitas vezes para encabeçar campanhas de arrecadação, construção de obras sociais, campanhas políticas, muitas, e o Mittermaier nunca deixou de atender o chamado da cidade. Enfim, resumindo e amarrando, Mittermaier foi o grande chefe dos Alves Terra, uma família piauiense de raiz. Foi uma liderança empresarial que pesava muito na balança. Foi um líder comunitário que sempre respondeu presente e um líder político decisivo na vida de Piuí. E é por tudo isso que está aqui conosco hoje o seu filho Mittermaier Júnior, para nos ajudar a decifrar um pouco mais a personalidade, essa rica personalidade desse piuiense verdadeiro, um piuiense com certificado de autenticidade, chamado Mittermaier Alves Terra. Fica aí então, fica aí que já já a gente conversa. É só rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piuí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piuiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Bom, muito bem, então vamos começar. Meu prezado amigo Mittermaier Alves Terra Júnior, é um prazer te receber aqui no meu canal. Mas eu vou te chamar de Juninho do Mittermaier, né? Porque eu imagino que você deve ter uma honra muito grande de ter dado esse apelido. E esse espaço de abertura é seu para você apresentar rapidamente você e a sua família. Luciano, boa tarde. Com certeza é uma honra você me chamar mesmo de Juninho do Mittermaier. Meu nome é Mittermaier Alves Terra Júnior. Eu tenho 59 anos, sou filho do Mittermaier Alves Terra e da Vicentina Gonçalves Terra, irmão do Geraldo, da Denise, sou casado com a Vanise, tenho 3 filhos, João Vitor, Camila e Guilherme, e tenho 2 netos. Então, já está aumentando a família. Muito bem, tá bom, Juninho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar em pauta o personagem da nossa conversa aqui, né, que é o seu pai, Mittermaier Alves Terra. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que era a personalidade do Mittermaier. Olha, Luciano, meu pai era uma pessoa formidável.
uma pessoa muito boa, muito honesta, mas sistemático, trabalhador, dinâmico, era uma pessoa muito atuante. Então eu acho que resumir meu pai era elétrico, ele não gostava nada para depois, tudo que ele queria tinha que ser na hora. Ele era bastante, como se diz, pontual. Pois é, agora quem conheceu o Mittermeier reconhecia, via que ele tinha pelo menos 4 facetas bem claras na personalidade dele. Primeiro, ele era a liderança familiar. Ele era o grande cacique dos Terra, ou dos Alves Terra, né? Aquele paizão, maridão, tiozão, avôzão, né? Aquele cara bem da família mesmo. Segundo, ele era uma liderança empresarial, como ficou provado pela vida de trabalho dele. Ele era uma liderança comunitária, alguém que brigava muito pelas causas de Piauí e tinha também uma faceta de liderança política. Ele estava sempre engajado numa campanha política por aí, né? Então, isso é o que a gente via dele. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, como é que você vê cada uma dessas facetas, começando pela faceta do Mittermeier, chefe de família. Qual é o papel da família na vida do seu pai? Para o meu pai, família era primeiro lugar. Com certeza, de todas as facetas aí, a primeiro lugar era a família para o meu pai. Meu pai era um excelente pai, muito bom pai, foi muito bom marido, amigo, com certeza ele era amigo, leal demais. E na família inteira ele era amigo dos irmãos, ele era amigo dos sobrinhos, tanto da primeira como da segunda família. O meu pai, meu avô casou 2 vezes e meu pai tinha irmãos da primeira e da segunda família, né? Então ele tinha uma ligação muito grande também com a primeira família, todos respeitavam ele muito, todos gostavam dele. Meu pai era presente em todos os momentos da família. 16 irmãos. 16, 8 da primeira e 8 da segunda. Então meu pai participava dos problemas, tanto da primeira como da segunda família. Ele ia em todos os velórios, ele ia nos casamentos, ele ia nas formaturas, amigo dos todos os sobrinhos dele. Então meu pai dedicou muito para a família. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da liderança empresarial. Como é que você viu essa faceta do seu pai? Olha, tudo que eu sei, eu aprendi com meu pai. Meu pai realmente foi um grande empreendedor. Meu pai só tinha a escolaridade primária. Naquela época, ele não teve condições de estudar. E ele veio de uma família pobre, porque meu avô morreu e ele era muito novo, e ele era o mais velho da segunda família, e eles eram muito pobres e lutaram muito na vida. Meu pai não teve herança e não teve assim privilégio nenhum. A vida é que ensinou para ele. E o que ele conseguiu com os irmãos dele, com a sociedade que eles fizeram, foi com muito suor, muita dedicação e muita honestidade, senhor. O Mittermeier é liderança comunitária, né? A gente sabe que ele era um jeito que brigava muito pelas causas sociais de Piauí. Com certeza. Meu pai gostava muito de ajudar o próximo. Ele participou de muitas ações em Piauí, ajudou aí na Sociedade São Vicente de Paula, na construção da Casa dos Velhinhos. Ele ajudava muita gente que às vezes você nem imaginava. Chegava, por exemplo, no velório dele e me procurava, que devia muito favor ao meu pai, que gostava muito do meu pai, que ele ajudou ele na época difícil. Então,
Eu acho que meu pai, na parte social e na parte comunitária, ele foi bastante atuante. Muito bem. Vamos falar uma coisa que era uma paixão dele também, que era a política. Ele tinha uma presença muito grande como liderança política, né? A política estava no sangue dele. Meu pai gostava demais de política. E ele começou muito cedo. Ele começou na época do Dr. Oswaldo, quando o Dr. Oswaldo foi candidato e militava na política em Piauí. E porque o Dr. Oswaldo era irmão da primeira mulher do meu avô. Então, o Dr. Oswaldo ajudou muito a família nossa, meu pai, meus tios, quando eles começaram. Então, meu pai foi muito apegado ao Dr. Oswaldo. Então, ele era o cabo eleitoral dele, era motorista dele, ele estava em todos os comícios, ele sempre estava presente no Dr. Oswaldo. Do Dr. Oswaldo. Eu tive, inclusive, fazendo uma conta. Seu pai nasceu em 1936. Quando ele completou 18 anos, se tornou eleitor. Em 1953, que foi o primeiro ano, se não me engano, da política de UDN e PSD em Piauí, e ele embarcou na canoa da UDN com o Dr. Oswaldo, que era tio dele. E era o DN Ferreira, ele era Dr. Oswaldo. Então, dessa época para cá, ele nunca mais largou política. Todos os pleitos ele participou ajudando, ele participou coordenando, ele participou fazendo conciliação. Ele gostava muito de política, então ele sempre estava presente. Agora confirma para mim, mas ele falava grosso de vez em quando, com a família, com todo mundo, né? Ele era bem assim. E você me disse que ele tinha duas frases que ele gostava. A primeira era o seguinte, eu vou te dizer, te lembrar, você comenta para mim. Esqueci é uma palavra que não existe no meu dicionário. Essa era uma frase dele. Ele falava isso sempre. E se você sair aqui e perguntar aos funcionários nossos amigos aqui, lembra disso. É porque ele não admitia que a gente esquecia algo. E ele não esquecia. Então, ele não admitia que você esquecia. Então, se você te pedisse uma coisa, você vai, pai, esqueci? Ele já te respondia. Esqueci não está no meu dicionário. Muito bem. Uma outra que você me disse que ele usava quando ele era procurado por alguém, pedir opinião, pedir conselho e tudo mais, ele dizia o seguinte, bom, eu vou te atender, mas você quer escutar o que eu tenho para dizer ou você quer escutar o que você gostaria de escutar? Isso aí eu já ouvi ele falar várias vezes, porque é o seguinte, meu pai, ele era muito procurado para dar conselho, porque ele realmente era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e ele era muito conciliador e ponderado. Então, sempre os sobrinhos, irmão, amigos procuravam ele, candidato. Aí ele falava assim, olha, você quer que eu te fale o que eu penso ou o que você quer ouvir? Porque ele falava a verdade. E às vezes a verdade doía. E as pessoas não gostavam de receber a verdade, de ouvir a verdade. Então ele era franco. Então ele tinha essa passagem que ele falava, que a gente não esquece, isso vai ficar guardado. É um conceito, né? Juninho, eu recebi uma frase da sua irmã Denise que eu achei muito bonita e trouxe aqui, quero até registrar. Ela mandou o seguinte, escrito, uma frase dela assim, não tem como falar da vida do meu pai e da minha mãe sem falar dos meus tios e suas famílias. Meu pai nos ensinou a amar e respeitar muito os seus irmãos. Essa família terra, e ela está se referindo aos 16 irmãos, né, do Grijalva, né, dos filhos do Grijalva. Essa família terra era o seu orgulho. Com certeza. Nós não temos desavença na família. Todo mundo é amigo, todo mundo os parentes, a gente não tem inimizade. E meu pai ensinou isso pra gente.
E quanto à segunda família, essa família do grupo 4i, a gente foi criado no ritmo de sociedade. Eu não lembro de meu pai ter um negócio sozinho. Então, a vida inteira, meu pai foi sócio dos meus tios. E os primos, que agora já é a segunda geração, nós somos sócios, continuamos sócios, trabalhando junto a mesma coisa. Então, realmente, a família Terra, nós somos bastante unidos. Ou seja, ele passou um modelo empresarial para vocês e passou um modelo de convivência familiar também, né? Com certeza, a gente respeita muito todo mundo, confia e é recíproco, né, na família. Então, graças a Deus, nós temos bastante harmonia. De onde veio o empreendedorismo do seu pai? Será que vem do Grijalva, né? Como nós comentamos aqui, o Grijalva tem uma foto aí que o pessoal vai ver. Em 1929, ele tinha uma das grandes empresas de Piauí, né? De varejo. Até, inclusive, essa imagem que você está vendo aí, que vocês estão vendo, é da época do meu pai, meu avô tinha um armazém, né, em 1929. Na época, ele já vendia gasolina Jacaré no tamborzinho de 20 litros. Está aí na propaganda. Então, ele vendia querosene, vendia açúcar, vendia de tudo nesse armazém. Então, a gente herdou dele. Era a Casa Grijalva Terra. Casa do Grijalva, a mais barateira de Piauí, vocês estão vendo aí. Bom, e aí nos anos 60, com os irmãos, eles fundam o grupo 4i, 4 irmãos. E começa com o Posto Shell, o Alto Posto Ideal, não é isso? Foi a primeira empresa deles. É interessante o seguinte, a sua irmã Denise me mandou uma outra observação, que você, o seu irmão Geraldo e ela eles criaram o 4i, 4 irmãos, e vocês criaram o 3i, que é para continuar gerindo as coisas. Como é que é? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piauiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. A sua irmã Denise me mandou uma outra observação, que você, o seu irmão Geraldo e ela eles criaram o 4i, 4 irmãos, e vocês criaram o 3i, que é para continuar gerindo as coisas. Como é que é? Isso aí, Luciano, era até um desejo do meu pai. Ele ficava muito preocupado. Meu pai antevia muitas coisas, ele preocupava muito com o futuro. Então, ele estava só na fazenda e ele sempre preocupava como é que a gente ia gerir, depois que ele fosse embora, como é que a gente ia gerir a fazenda dos negócios que ele está deixando. Então, no inventário do meu pai, nós decidimos que a gente não ia partir nada, que ia a gente continuar o legado dele. Então, tá o meu irmão, eu e minha irmã e minha mãe juntos. Então, nós não separamos nada. Nós não separamos nada. Nós estamos juntos, os 4. E decidimos que vai continuar desse jeito. Pois é, então é o grupo 3i e 1e de esposa, né? 3i e 1e, tá bom.
Agora vamos falar um pouquinho do Mittermeier como liderança comunitária, né? Que ele sempre foi requisitado e sempre esteve disponível para as coisas que Piauí precisava, campanhas, reivindicação, correr atrás de dinheiro, essa coisa toda, né? Meu pai sempre andou com a lista pedindo dinheiro aí para todo mundo, né? É o seguinte, meu pai, como ele sempre teve uma boa aceitação, ele não tinha inimizades e era sempre disponível para ajudar, ele participou de muita ação na cidade. A própria construção da Casa dos Velhinhos, né? Casa dos Velhinhos. Eu lembro que ele atuava muito quando não tinha televisão. Ele era um dos que, junto com o Vicente da televisão, que subia a serra quase toda semana para fazer reparo nos repetidores, né, da época. Eu lembro muito dele participar dessas festas do Parque Exposição, da comissão de arrecadação de fundo. de arrecadação do Parque Exposição, juntamente com o Nenê Tunico. Sim, mas o seu pai foi o presidente da comissão de arrecadação. E o presidente do sindicato era o Nenê Tunico. E meu pai era o presidente da festa, da construção. E meu pai, então, ele sempre lutou muito e ajudou muito no que procurou ele nas obras sociais. A vida inteira, né? A vida inteira. Muito bem, ele foi presidente do América de Piauí também, embora ele fosse atleticano, ele fosse galo duro em BH, né? Meu pai tem no sangue dele o Clube Atlético Mineiro. Mas em Piauí ele era americano. E ele foi presidente do América. E a gente tem um fato marcante que eu lembro, eu era menino, que a primeira vez que o Atlético Mineiro veio jogar em Piauí, e tinha um jogador que era aqui da região, que chamava Beto Bom de Bola, foi com o meu pai presidente. E foi uma festa muito grande na cidade e tal. E eu não esqueço dessa... Esse Beto Bom de Bola era parente do Américo Arantes, sobrinho dele, jogou no Galo, e aí seu pai aproveitou e trouxe a equipe para jogar contra o América. Perdeu, mas deu aperto. Outra frase da Denise aqui, ó. Meu pai sempre participou da história de Piauí, uma frase verdadeira demais. Seu pai nunca foi omisso em relação à história de Piauí, né? Em tudo que chamaram, ele participou. Meu pai foi conselheiro do PTC, meu pai ajudou muito o Parque Exposição, meu pai ajudou a Casa dos Velhinhos, futebol na época da América. Então tudo que tinha em Piauí, que ele era convidado e participava. Bom, Julinho, muito bem. Vamos agora à faceta política do Mittermeier, né, que começou a militar politicamente com 20 e poucos anos, na fase brava da política de UDN-PSD em Piauí, ao lado do Dr. Oswaldo, e prosseguiu até o fim da vida. Ele sempre esteve ligado à política, como coordenador de campanha, como colaborador, como conciliador, negociador. Ele sempre esteve envolvido com a política em Piauí. Com certeza, Luciano. Meu pai gostava muito de política. Então, ele, em todas as etapas aí, de governador, de prefeito, vereador, ele sempre tinha um candidato. Sempre tinha um candidato dele que ele apoiava. E muitas vezes o seguinte, meu pai, sabendo que ia perder, ele apoiava. Ele morria abraçado. Ele perdia muito. Meu pai perdia muita política quando ele apoiava, porque ele não abandonava o barco. E às vezes, quando ele achava, ele ia com aquele, fez o compromisso, ele perdia junto. Então ele sabia perder e sabia ganhar. E não tinha inimigos políticos. E isso é muito importante, porque tudo que meu pai falava, ele cumpria. Então, ele fazia a política boa, a política honesta,
não tinha pretensão de ganhar nada em cima de política, então para ele era até fácil de fazer política. Pois é verdade que tinha até adversários que iam lá trocar ideia com eles. Olha, meu pai, e várias vezes, ele já recebeu adversário político na casa dele para fazer uma conciliação, ver o que era melhor para a política andar. E ele sempre negociou, conciliou, deu conselho. Então, ele não tinha inimizade. Então, como ele, como você não fazia mal, todo mundo tinha liberdade de conversar com ele. Confiança. Meu pai tinha confiança. Muito bem. Agora, Juninho, uma curiosidade, né, de tudo isso aí. Seu pai trabalhou, ele ajudou a eleger prefeito, vereador, deputado, governador do estado, presidente da República, tudo em Piauí, evidentemente, né? Ele foi o lançador do deputado Cássio Soares em Piauí, da candidatura dele aqui em Piauí. Foi vice-prefeito de Piauí no mandato do Américo Arantes, 71, 72, né? Do ex-prefeito Américo Arantes. E com toda essa vivência que ele tinha de política, toda essa participação política dele, ele foi convidado várias vezes, que eu sei, mas nunca aceitou uma candidatura própria dele a prefeito de Piauí. Por quê? Olha, Luciano, é uma boa pergunta. Meu pai teve várias chances de ser candidato a prefeito. Ele não quis porque o meu pai, ele gostava de conciliação. Ele gostava de harmonia. Ele não gostava muito de disputar. Eu acho que se ele fosse convidado para ser o candidato único, às vezes eu até acredito que ele possa ter até aceitado na época, mas ele não tinha vaidade política. Meu pai não tinha vaidade de ser prefeito, ele gostava de participar. Então, mas ele não gostava muito de disputa. Meu pai não gostava de afrontar as pessoas, porque uma candidatura a prefeito numa cidade igual a nossa tem muita disputa. Então ele não gostava muito de disputa, ele gostava de conciliar, mais de harmonia. Então, ele realmente não foi candidato. Ele foi vice, né? Com a Médici. E, inclusive, é bom a gente lembrar disso. Seu pai teve uma atuação, uma presença muito grande na construção de duas obras históricas, duas obras públicas históricas em Piauí, que você sabe quais são. Que é a construção da barragem do Araras, que na época Piauí estava passando uma crise muito grande de água encanada. Então foi uma obra muito grande na época. 40 milhões, eu fiz essa pesquisa, 40 milhões de cruzeiros. Uma obra muito ousada que foi meu pai e o Américo. Meu pai participou muito intensivamente nessa gestão do Américo. E por sinal, na foto que nós estamos mostrando aí, da inauguração da represa, o doutor Oswaldo está em pé em cima da represa. Justamente, o doutor Oswaldo era, como se diz, o guru dele, né? O doutor Oswaldo era um amigão dele. Então, sempre os dois participaram juntos. E meu pai também teve nessa gestão aí do Américo Arantes, teve a construção da escadaria da Cruz do Monte. E hoje é um cartão postal da cidade. O maior cartão postal de Piauí. Nós vamos mostrar aí imagens antigas e imagens atuais do que ficou dessa obra, né? Porque eu tenho falado, Juninho, as pessoas pensam que a gente está fazendo história e que história é aquela coisa que fica lá no passado, né? Na verdade, nós estamos resgatando o histórico que está presente na nossa vida hoje. Com certeza, a escadaria da
Cruz do Monte, ela está presente na vida de todo mundo aí. Quantos anos ela está aí presente, marcando o cartão postal da cidade. Então, foi uma obra muito importante que o prefeito Américo Arantes, juntamente meu pai e vice, fez na época. A assinatura da digital deles aí na vida política de Piuí, né? Ô, Juninho, agora uma pergunta que está me ocorrendo aqui. Seu pai, com todo esse ímpeto de trabalhar política, fazer campanha, presidir comissões, arrecadação de fundos, fazer... Então, como é que sua mãe dava conta dessa personalidade impulsiva assim? Como é que era? Ela barrava ele de vez em quando? Tinha algum pega? Como é que era? Luciano, minha mãe era companheira do meu pai. Vou te falar, meu pai sempre foi enérgico e muito ativo, mas ele tinha junto com ele uma grande esposa. Minha mãe era companheira do meu pai em todos os momentos. Minha mãe, e onde meu pai ia, minha mãe estava presente. Partia presente. E ela estava junto na política com ele, em todos os comícios. Ela ia no campo de futebol com meu pai. Em todas as etapas da vida do meu pai, ela esteve presente. Então, ela, com certeza, foi uma grande conselheira para ele também, para falar para ele, tá errado isso, vamos maneirar. Mas ela sempre apoiou 100% as decisões dele. Tem até aquela frase do seu pai, né? Onde a minha família não cabe, eu também não vou caber aqui. E meu pai, realmente, onde não cabia a família dele, os filhos dele, a esposa dele, não servia para ele também. Bom, Juninho, nós estamos encerrando, né? Para encerrar agora, né? Tudo bem. Vocês três, Juninho, Geraldo e Denise, os três irmãos, filhos do Mittermeier, que foi esse ser político que nós tivemos aí. Nenhum de vocês pensa em fazer política, ou faz política, ou só faz de bastidor? Como é que é a posição de vocês em relação a isso? A Denise eu sei que já foi vereadora em Candeias, onde ela mora, né? Olha, Luciano, político todo mundo tem que ser. Eu acho que todo cidadão deve ser político, porque a gente tem que escolher um lado para votar e tem que participar, né? Só que é o seguinte, essa paixão que meu pai tinha, realmente a gente não tem. Nós fazemos políticas, mas, como eu vou dizer para você, familiar. A gente conversa entre a gente, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, colaboradores, com a gente troca ideia, o que é melhor, né? Mas é um modo de fazer política, né? A gente faz política entre a gente mesmo, mas a gente está sempre apoiando, mas candidatando não. Muito bem, Juninho. Estamos encerrando. Foi uma grande honra conversar com você, principalmente conversar sobre o seu pai, de quem eu fui muito amigo e muito admirador, sempre, e vizinho, né? Sempre fui vizinho e testemunhei a vida do seu pai ali no trabalho, com a família, essa coisa toda. Então eu quero te agradecer muito por essa entrevista e o tempo é seu para encerrar. Ô Luciano, eu tenho que te agradecer por essa oportunidade que você está dando para a gente gravar isso, fazer isso uma recordação, porque meu pai merece, né? Merece essa homenagem. E tanto eu como minha mãe e meus irmãos, nós ficamos muito felizes do seu convite de fazer essa entrevista. E o seguinte, deixar um recado para quem está ouvindo a gente, que realmente é sincero essas palavras da gente, que ali meu pai foi um grande homem.
E muito bem, fim de papo. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo de relembranças desse piauiense histórico. Um piauiense que serve de exemplo e de inspiração para os piauienses de hoje. Lembrando sempre que a história não é aquilo que ficou esquecido lá atrás. A história é a base do presente. E se você gostou, continue conectado com a Web TV Piauí, o canal das boas coisas, boas histórias e boas pessoas da Cidade Carinho. Inscreva-se no canal para ser o primeiro a receber os novos vídeos. Um grande abraço, paz, amor, saúde e trabalho para você e a sua família. Até a próxima!